Era uma madrugada carregada em Brasília. O céu estava em fúria, iluminado por relâmpagos incessantes, enquanto uma chuva torrencial castigava a capital federal como há décadas não se via. Os córregos transbordaram, as ruas viraram rios e as sirenes ecoavam pela cidade. No bairro nobre onde residia o ministro Alexandre de Moraes, a tempestade parecia anunciar algo além da destruição física, um presságio de que nem os poderosos estavam a salvo do caos. Às 3h27, um estrondo abalou a região. A casa do ministro, símbolo de sua estabilidade e prestígio, havia desmoronado sob o peso das águas. Entre os destroços, imagens capturadas por helicópteros mostravam o lugar onde antes ficava a imponente residência. Agora era um amontoado de escombros. Dentro, um silêncio cortante reinava. Moraes, sua esposa e sua neta estavam desaparecidos. A cena era devastadora, mas o mistério que se desenrolaria seria ainda mais perturbador. Quando os bombeiros chegaram ao local, enfrentaram um desafio aterrorizante. A água subia rapidamente, cobrindo parte dos destroços, e o acesso era quase impossível devido aos deslizamentos. A prioridade era encontrar sobreviventes, mas o estado da residência deixava poucas esperanças. Entre os socorristas, havia um clima sombrio. Muitos reconheciam que estavam em um terreno onde a elite vivia blindada, mas naquela noite, até mesmo o poder parecia vulnerável. Porém, algo incomum logo chamou a atenção. Enquanto vasculhavam os destroços, encontraram um cofre quase intacto, embutido em uma das paredes que resistiram à queda. Ele estava trancado, mas sua presença gerou murmúrios entre os resgatistas. Por que um cofre tão reforçado em uma residência familiar? No entanto, antes que pudessem pensar nisso, um grito de socorro foi ouvido. Era a voz fraca de Moraes. A equipe de resgate seguiu o som até um ponto próximo ao que antes era a biblioteca da casa. Alexandre de Moraes estava preso em um vão, entre os escombros, encharcado e visivelmente ferido. Ele segurava uma lanterna fraca, tremendo de frio. Minha esposa, minha neta, salvem-nas, disse ele antes de desmaiar. Enquanto o ministro era retirado, uma corrida contra o tempo se iniciava para encontrar os outros membros de sua família. O estado de Moraes no hospital era grave. Médicos revelaram que ele havia sofrido hipotermia severa e algumas costelas quebradas. Mas o que mais preocupava era seu estado emocional. Ao recobrar a consciência, repetia, como em um mantra: "Eu deveria tê-los protegido. Não devia ter deixado isso acontecer." Mas o que ele queria dizer? Era o peso da tragédia. Ou havia algo mais por trás de suas palavras? Enquanto os bombeiros ainda trabalhavam nos escombros, a notícia do cofre encontrado na casa chegou à imprensa, que já cercava o hospital onde Moraes estava internado. O governo tentou abafar o caso, mas a curiosidade já havia sido despertada. Teorias começaram a circular. Algumas diziam que o cofre guardava documentos sigilosos, talvez relacionados a investigações sigilosas. Outras insinuavam algo ainda mais sombrio, segredos que poderiam abalar os pilares da República. Quando o cofre foi finalmente aberto, a verdade parecia ainda mais enigmática. Dentro, havia apenas um caderno, com páginas escritas à mão. As primeiras frases lidas por um dos bombeiros davam a entender que era uma espécie de diário, mas o conteúdo era perturbador. Uma das entradas dizia: "Se a justiça não vier à tona, o destino cobrará seu preço. Tudo desmorona, até os mais fortes." Seria apenas coincidência ou o texto tinha ligação com a tragédia? Enquanto isso, buscas pelos corpos da esposa e da neta de Moraes continuavam, mas sem sucesso. O tempo corria e a possibilidade de encontrá-las vivas diminuía. Mas algo estranho aconteceu. Na manhã seguinte ao resgate, quando a chuva finalmente cessou, parte dos escombros foi isolada por forças federais. A explicação oficial era de que havia risco de novos deslizamentos, mas moradores próximos relataram ter visto agentes removendo caixas e documentos antes que os trabalhos fossem
Suspensos. Moraes, ainda se recuperando no hospital, foi informado sobre as buscas, mas sua reação foi fria, quase distante. Ele apenas disse: "Elas estão além do nosso alcance agora." Aquela frase deixou os presentes inquietos. Era resignação ou algo mais? Dias depois, quando o caso parecia estar se transformando em mais uma tragédia sem respostas, uma reviravolta surpreendente ocorreu. A neta de Moraes, uma menina de apenas 6 anos, foi encontrada viva em um hospital da região. De acordo com médicos, ela havia sido resgatada por um homem não identificado que a deixou na porta do hospital durante a madrugada e desapareceu. A menina estava desidratada, mas ilesa, e não conseguia explicar o que havia acontecido. Quando perguntada sobre sua avó, a única coisa que disse foi: "Ela me disse que eu precisava ser forte." Depois foi embora com os anjos. Pressionado pela imprensa e pelas investigações, Moraes convocou uma coletiva de imprensa. De forma abatida, revelou que sabia da fragilidade estrutural de sua casa e que havia alertado as autoridades locais meses antes sobre os riscos das enchentes, mas fora ignorado. "Minha família pagou o preço pela negligência", disse ele, com lágrimas nos olhos. No entanto, ele se recusou a falar sobre o conteúdo do caderno encontrado no cofre. Na mesma noite, um vídeo anônimo foi enviado às redações dos principais jornais. Nele, Moraes aparecia em um encontro com engenheiros e empresários, discutindo a precariedade de obras públicas realizadas com desvios de verba. A gravação sugeria que o desabamento não foi apenas uma tragédia natural, mas uma consequência de um sistema corrupto. Moraes parecia não ser apenas uma vítima, mas também alguém que sabia mais do que revelava. A casa de Moraes virou símbolo de uma nação desmoronando sob o peso de sua própria corrupção. Ele se tornou uma figura trágica, cercada por mistérios e suspeitas. Enquanto o Brasil ainda buscava respostas, Moraes declarou que dedicaria o restante de sua vida a lutar por reformas que evitassem novas tragédias. Porém, suas palavras, finais na coletiva, deixaram todos inquietos. Nada acontece por acaso, e tudo que cai um dia se ergue novamente de forma diferente. O público ficou com mais perguntas do que respostas, mas uma coisa era certa: o desastre na casa de Alexandre de Moraes não era apenas uma tragédia pessoal, mas o reflexo de algo muito maior, um sistema que parecia estar à beira de seu próprio colapso. Este vídeo é uma obra de ficção criada com o uso de inteligência artificial e não tem a intenção de difamar, atacar ou prejudicar nenhum partido político ou figura pública. Qualquer semelhança com eventos reais é puramente coincidência. Nosso objetivo é apenas criar uma narrativa envolvente para fins de entretenimento. Gostou dessa história? O que você acha? Comente aí embaixo, deixe o like e compartilhe essa história com seus amigos. Até o próximo vídeo!